O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos aquele peão pela nossa quebrada latino-americana que fazia tempo, né, que não rolava. Promotor paraguaio é morto durante lua de mel na Colômbia. O promotor Marcelo Pet, de 45 anos de idade, ele era conhecido por trabalhar em casos ligados à lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Ele, inclusive, investigou, participou de investigações em relação ao PCC. Também atuou no caso da prisão do Ronaldinho Gaúcho, no Paraguai, que era um caso ligado, à lavagem de dinheiro, aquela história lá de uma organização de caridade e tal, aí teve a questão das identidades, enfim. Ele também trabalhou num caso do assassinato da filha de um governador paraguaio, e ele estava na ilha de Baru, na Colômbia, uma ilha bastante turística, Ele se casou com a jornalista paraguaia Cláudia Aguilera, fica perto justamente de Cartagena das Índias, que você mencionou agora há pouco, e o casal estava numa praia particular do resort onde eles estavam hospedados, foram abordados por 2 homens e ele foi morto na praia, inclusive, tá? Tem imagens e tal. O chefe da Polícia Nacional Colombiana, o general Jorge Luiz Vargas, afirmou que uma delegação de autoridades paraguaias vai participar das investigações, tá? Para, enfim, averiguar as razões. O presidente paraguaio, o Marito Abdo Benítez, lamentou, disse que o assassinato covarde entristece toda a nação paraguaia e condenamos nos termos mais enérgicos esse trágico acontecimento e vão se empenhar na luta contra o crime organizado. Ou seja, o próprio presidente já mencionou aqui, possivelmente existe uma ligação entre o assassinato e o trabalho dele, especialmente contra o crime organizado. Lembrando que o Paraguai ele é uma importante rota de drogas e também é um importante centro de lavagem de dinheiro. Você tem a chamada Rota Caipira, que passa ali pelo Paraguai, tem um livro com esse nome, agora infelizmente não me lembro o nome do autor, peço desculpas, vou até colar, acho que o Matias já vai colar. O Alain de Abreu. Alain de Abreu. Então, muito provavelmente ele investigava, ele era uma ameaça a pessoas muito graúdas, então isso provavelmente explica o seu assassinato, infelizmente. E também em relação ao Paraguai, não apenas ao Paraguai, mas aqui um abraço para a nossa querida Cecília, da Abralim, a Associação Brasileira de Linguística. Recentemente eu gravei o Babel Podcast com ela, você já tinha gravado, já tinha participado. Recentemente eu gravei, a gente falou sobre a história da Bretanha, a região da França. E ela nos mandou uma notícia, falando que seria legal a gente comentar aqui no programa, e de fato bastante legal, que o Google Tradutor adicionou 25 idiomas na última quarta-feira, 24 idiomas na última quarta-feira, dia 11, incluindo o idioma Guarani, que é o idioma oficial do Paraguai. Então, por isso que a gente colocou a notícia aqui nesse momento. Também é falado por populações no Brasil, na Argentina e no Chile. Dentre o... Bolívia também. Na Bolívia... Então, falando em Bolívia, o Aymara foi adicionado no Google Tradutor. O assamês, que é falado por cerca de 25 milhões de pessoas na Índia. Ashanti, 11 milhões de pessoas em Gana. O levantamento aqui de quantas pessoas falam, inclusive, foi feito pelo Guilherme Tadiaroli, da Tilt, ligada ao UOL, tá? Então o crédito é todo dele. O Ashanti, 11 milhões de pessoas em Gana. O Bambara, do Mali. O Boiapuri, falado por cerca de 50 milhões de pessoas no norte da Índia, Nepal. Divei, Dogre, GG, Guarani, Ilocano, Konkani,
crio, o curdo, né? Lingala, que é falado por quase 45 milhões de pessoas em República do Congo, Angola, República do Sudão do Sul, República Centro-Africana, Luganda, de Uganda e Ruanda, Maitili, Manipuri, Mizo, Oromo, que da Etiópia e no Quênia, né? Mais de quase 40 milhões de falantes, o Quechua, que inclusive era o tema do Babel Podcast que você participou. Não adianta se balançar a cabeça, é um podcast, você tem que falar alguma coisa, as pessoas saberem que você está... o sânscrito, o Seped, o Tigray, né? Recentemente a gente falou muito por conta da guerra na Etiópia, e o Tsongá. Então tá aí essa notícia em relação ao Google, e para quem estuda idiomas pode ser uma ferramenta aí que ajude nos estudos, enfim, ou incentive os estudos, né, também. Do Paraguai a gente começa o nosso giro cruzando a fronteira com a Bolívia, já que, infelizmente, no último dia 9 de maio, 4 pessoas morreram na Universidade Tomás Frias, na Bolívia. Por quê? Uma bomba de gás lacrimogênio estourou, foi detonada durante uma assembleia de estudantes. Isso desencadeou uma correria, um nervosismo, e 4 pessoas morreram pisoteadas e outras 50 pessoas ficaram feridas, tá? As 4 vítimas eram todas estudantes mulheres, inclusive. E não está claro quem detonou a bomba de gás lacrimogênio no meio da Assembleia. Já na Argentina, o exército deverá entregar terras que pertenciam ao Estado a uma comunidade Mapuche depois da Câmara de Apelações de General Roca indeferir um recurso em relação a esse caso, já que o Estado argentino ocupa de maneira ilegal essa região que era pertencente à comunidade Milalonco Ranquerue, ali próximo de Bariloche, na província de Rio Negro, e que desde 1937 funciona a Escola de Montanha Juan Domingo Perón. Aí vamos para o Chile, né? A gente cruza ali o Ladeirão, também conhecido como os Andes, já que, infelizmente, a jornalista Francisca Sandoval veio a falecer. Ela tinha 30 anos de idade, ela foi baleada na cabeça ao cobrir as manifestações do dia 1º de maio em Santiago. Ela era repórter de um veículo comunitário chamado Señal 3 de La Vitória. E ela veio a falecer, infelizmente, ontem, 12 de maio, devido aos ferimentos, né, devido a esse tiro que ela tomou no dia 1º de maio. Segundo a polícia, os disparos foram realizados por integrantes de um grupo criminoso que domina o comércio ambulante e a exploração de imigrantes em situação irregular no bairro Meigs. Tá? Um deles, o chamado Marcelo Naranjo, de 40 anos de idade, é considerado pelas autoridades como o principal suspeito dos disparos. Então, um caso triste de mais uma jornalista falecendo ao desempenhar as suas funções. Também no Chile, a Corte Suprema confirmou a condenação do ex-agente da DINA, o Miguel Krasnoff, pelo assassinato qualificado do ex-secretário-geral do movimento Esquerda Revolucionária, Miguel Enríquez, em 1974. Além do Krasnoff, também foram condenados a Teresa Osório Navarro e o Rodolfo Concha Rodrigues, e as penas são de 10 anos e 1 dia para o Krasnoff e de 5 anos e 1 dia para os seus cúmplices. Lembrando que a DINA era a agência de inteligência, né, durante a ditadura Pinochet. Direção de Inteligência Nacional, né, a polícia secreta. E aí do Chile a gente cruza a fronteira com o Peru, em mais um capítulo de Pedro Castilho não tem descanso, né? Porque assim, o que aconteceu? O Congresso peruano, né, elegeu 6 novos magistrados para o Tribunal Constitucional do país. Isso ocorreu
segundo críticos, né, sem o necessário debate, sem um debate prévio. Eles receberam mais de 90 votos, cada um, para serem nomeados. E, por conta dessa aprovação, por conta das divergências políticas decorrentes dessa aprovação, 5 integrantes do partido Peru Libre, o partido do Pedro Castilho, saíram do partido em forma de protesto. Por quê? Porque dos 6 indicados, 2 deles são ligados a partidos da direita peruana e um terceiro deles é ligado a setores conservadores da Igreja Católica peruana. Tá? E, por conta da falta de debate e da nomeação de juízes ligados explicitamente, abertamente, à direita peruana, os deputados do Peru Libre renunciaram, né, ao partido, logo depois da sessão que os aprovou, por considerarem que o governo do Pedro Castilho, né, errou ao não ter feito maiores objeções ao voto dos juízes. Tá? Segundo o líder do governo no Congresso peruano, o Valdemar Cerrón, ele disse que a eleição dos novos magistrados não era um consenso dentro do partido, mas que a maioria da bancada do Peru Libre respaldou a escolha. Acima de qualquer interesse mesquinho ou interesse pessoal, deve estar a institucionalidade do nosso país e há de aprender a respeitar a maioria. Tá? Então, o outro integrante do partido, inclusive, chegou, essas informações são do Opera Mundi, no caso, outro integrante do partido chegou a minimizar as saídas, tá, dos 5 deputados, afirmando que eles vão continuar votando a favor do Pedro Castilho, mesmo que mudem de legenda. Tá? Mas mais uma crise dentro do partido. E a gente, recapitulando aqui brevemente algo que a gente já explicou. Um dos grandes desafios, né, porque assim, a crise institucional peruana já vem há anos, mas um dos desafios do Pedro Castilho é o fato de que ele é o presidente talvez mais de esquerda que o Peru elegeu, pelo menos no pós-Guerra Fria, e ele precisa lidar com um Congresso que é dominado pela direita. Tanto a direita fujimorista, liderada pela Keiko, quanto partidos evangélicos, enfim, a gente já fez aqui toda a capivara dos principais partidos peruanos. O Peru Libre, que é o partido dele, é o maior partido do Congresso, mas ele não tem maioria. Então, esse acaba sendo um dos desafios e por isso que toda hora tem voto de desconfiança e denúncia do plágio e tudo mais. Do Peru, nós vamos para o Equador, onde mais um choque entre gangues, entre grupos criminosos, em prisões equatorianas, deixou mais 44 pessoas mortas. Tá? Na prisão de Bela Vista, que fica em Santo Domingo, 70 quilômetros de Quito, a capital, segundo o ministro do Interior, Patrício Carrillo. Lembrando que recentemente o governo equatoriano, inclusive, trocou o comando das Forças Armadas por conta disso. E o Guilherme Lasso, que no Equador enfrenta a situação oposta do Pedro Castilho. Né? O Guilherme Lasso talvez seja um dos caras mais de direita eleitos no Equador, e o Congresso equatoriano é, em sua maioria, de esquerda. Né? Então ele enfrenta a situação reversa. E aí a gente comentou um tempo atrás que ele tinha aquele plano de fazer um grande referendo para aprovar suas propostas legislativas, enfim. Do Equador, nós vamos para a Colômbia, né? A gente continua ali na Gran Colômbia, né? Que o Equador fez parte, mas vamos para a Colômbia propriamente dita. Primeiro, para lembrar que agora, dia 29 de maio, né, nós teremos eleições presidenciais na Colômbia, que podem ter segundo turno. A gente depois, mais pro fim do programa, vamos falar também das prévias das eleições na Austrália. No caso colombiano, as pesquisas apontam vantagem do Gustavo Petro, né, o principal candidato de esquerda,
com entre 40% a 42% das intenções de voto. A última pesquisa da Inarras apontou ele com 40%. Ela foi publicada no dia 10 de maio, mas a anterior, do Guarumo, ele tinha 36,4% das intenções de voto. O Federico Gutierrez, segundo a última pesquisa, está com 21%. Na segunda anterior que você citou, ele estava com 30%. Né? Então a gente coloca aí ele com 26%, 27%. Em terceiro lugar está o Rodolfo Fernandes, que é do partido da Liga de Governadores Anticorrupção, que está ali na casa dos 10%. Depois o Sérgio Fajardo, né, que foi ex-governador de Antioquia, que é de uma coalizão de movimentos sociais, ali na casa dos 6%, 7%. E aí temos outros candidatos com menos intenções de votos, como a Ingrid Betancourt, né, ex-senadora, que durante muito tempo foi refém das Farc na Colômbia. Então, tudo indica que o Gustavo Petro será o mais votado no primeiro turno, porém, tudo indica que provavelmente teremos sim segundo turno. Porém, dependendo do número de abstenções, dependendo do número de pessoas que não for votar, é possível, nesse momento, eu vi, né, nem eu nem o Matias somos matemáticos, né, mas eu vi isso numa matéria, que é possível que o Gustavo Petro fique com mais da metade dos votos válidos, dependendo da abstenção do primeiro turno, que está prometendo ser aí na casa dos 10% mais ou menos. E você citou o Fajardo, né, que foi ex-governador de Antioquia, assim como o Luiz Pérez, que abandonou a corrida presidencial, reclamando, né, da polarização, que não era bem isso que ele queria, mas a bem da verdade é que em todas as pesquisas divulgadas até agora, ele não teve mais de 1% das intenções de voto, ele que estava concorrendo, né, pela lista Colômbia Piensa en Grande, só que não é filiado a nenhum partido. E também na Colômbia tivemos um paro armado protagonizado pelo Clã do Golfo, né, em resposta à extradição do seu líder, né, o Dairo Antônio Ussaga, mais conhecido como Otoniel, que justamente ameaçou pessoas em várias regiões do país. Lembrando que existe uma estimativa de que dos 1.103 municípios colombianos, o clã tenha presença em cerca de 1/5, né? São 211, e não é a primeira vez que esse tipo de ação é realizada no campo, mas chama a atenção por ser muito próximo também das eleições, né? A resposta desse grupo narcotraficante, lembrando, né, ali os anos 80 e começo dos 90. Da Colômbia, já que o presidente Rodrigo Chaves declarou um estado de emergência nacional devido a uma série de ataques de ransomware que o país está sofrendo. Ele assumiu, inclusive, no último domingo, né? Não tem nenhuma semana que ele está no governo. E, segundo ele, o governo costarriquenho está sofrendo na mão de cybercriminosos e cyberterroristas. Uma gangue de cybercriminosos, aqui não é ligada ao Estado, mas baseada na Rússia, chamada Conti, tá? CONTI, reivindicou os ataques, tá? Afirmando que conseguiu sequestrar diversos bancos de dados e diversos sites do governo costarriquenho e desejam aí pelo menos 150 milhões de dólares em recompensas, em resgate, né, para soltar as informações. Da Costa Rica, vamos para El Salvador, já que uma mulher foi condenada a 30 anos de prisão por, supostamente, ter realizado um aborto de gestação. Por que eu digo supostamente? Né? A mulher tem 28 anos de idade, ela já tem uma filha, e, segundo ela não realizou um aborto de gestação. Ela sofreu uma perda gestacional, que é muitas vezes chamado de aborto espontâneo, né? Embora seja um termo meio ambíguo. Né? No caso, no idioma inglês,
você tem o abortion, né, quando é o aborto de gestação, e o miscarriage, que é quando decorrente de alguma questão de saúde, alguma questão natural, né? Então, ela sofreu uma perda gestacional e foi condenada a 30 anos de prisão por supostamente ter cometido um aborto. Eu não sei nem o que falar. E El Salvador, que inclusive é uma notícia de hoje, né? El Salvador pode declarar, inclusive, pode ter que dar um calote por conta da queda do Bitcoin. Porque o Bitcoin está no menor valor em 16 meses, acho. Né? O mercado de criptomoedas perdeu bilhões nos últimos dias. E El Salvador foi, foi o primeiro país a legalizar, a reconhecer o Bitcoin como moeda oficial. Então ainda tem essa. Aí de El Salvador vamos para Cuba, onde na semana passada, né, a gente comentou da explosão no Hotel Saratoga, em Havana, e atualizar sobre esse caso, já que primeiro as autoridades confirmaram que foi devido a um vazamento de gás que ocorreu a explosão, e infelizmente 46 trabalhadores que estavam trabalhando nas obras do hotel para ele ser reinaugurado morreram na explosão. Tá? Então, semana passada, acho que estava em 6 vítimas fatais. Agora, o número já passou para 46 vítimas fatais e mais de 90 feridos, infelizmente. De Cuba, vamos para o Haiti. Né? Sempre tem a discussão, Haiti faz parte da América Latina ou não, mas a gente dá uma roubadinha, a gente põe aqui, com 2 notícias. Uma delas é que o governo haitiano, as autoridades haitianas, solicitaram a prisão do ex-senador John Joel Joseph, acusado de conspirar para cometer assassinato, para cometer homicídio, já que ele seria um dos mandantes do assassinato do ex-presidente Jovenel Moïse. Inclusive, ele foi preso na Jamaica, ele foi extraditado para os Estados Unidos e agora o governo haitiano solicitou o ex-senador para a sua investigação. E a outra é que um relatório dos Médicos Sem Fronteiras, publicado ontem, quinta-feira, dia 12, afirma que 96 pessoas foram tratadas por médicos da organização desde o último dia 24 de abril, ou seja, menos de um mês, né, com ferimentos causados por armas de fogo. Tá? Esse, segundo o chefe da missão dos Médicos Sem Fronteiras no Haiti, Mumuza Murindo, cerca de 150 pessoas podem ter sido mortas ou feridas gravemente em tiroteios na capital no último menos de um mês, devido a conflito entre 2 gangues, a 400 Maozo e a Chain Mechan. Tá? Então, infelizmente, os dados do Médicos Sem Fronteiras revelam que possivelmente estamos com mais um conflito de gangues nas ruas da capital haitiana. Bem, e se tem a discussão sobre o Haiti ser parte da América Latina ou não, o mesmo vale para o Belize, né? Que faz... Não, Belize não, Belize é inglês. Sim, mas é justamente o Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, incluiu o país centro-americano na sua primeira turnê latino-americana, já que existem diversos laços entre os dois países, né? Lembrando que o México foi o primeiro país a reconhecer a independência belizense em 1981, além de ter assinado, né, com o governo britânico em 1893 os tratados de limites sobre Honduras britânica, né, e em 58 reconhecer também a livre determinação dos belizenses. E nessa visita, o AMLO acabou firmando um acordo para importar, né, o programa Sembrando Vida em Belize para o país não correr uma crise de desabastecimento devido às condições climáticas ali na bacia do Caribe. E no seu discurso em Belmopan, o López Obrador lembrou também das raízes maias, né, que os dois países compartilham. E ainda falando no México, mas agora ligado à Cúpula das Américas, né, a semana passada a gente comentou que o governo dos Estados Unidos anunciou
que excluiria Cuba, Nicarágua e Venezuela da próxima Cúpula das Américas. Semana retrasada a gente também tinha repercutido o fato de que Cuba já havia reclamado de que estava sendo excluída dos preparativos para o encontro político. E aí o López Obrador afirmou que, caso esses 3 países não sejam convidados, né, a Cúpula das Américas, a 9ª Cúpula das Américas, vai ser realizada de 6 a 10 de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos. Caso os 3 países forem excluídos, o ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, mexicano, vai, mas eu não. Eu, no caso, o Manuel López Obrador, o presidente mexicano. Ou seja, ele dizendo que, se os 3 países não forem convidados, o presidente mexicano também não vai. E aí, depois disso, o presidente Luiz Arce, da Bolívia, também afirmou que, se os 3 países não forem convidados, a Bolívia vai enviar um representante, mas não vai, o presidente não vai ao evento, tá? Então, já são 2 países, né, que comentaram que o seu chefe de Estado pode não ir à Cúpula das Américas, caso o Venezuela, Nicarágua e Cuba não sejam convidados.